Boa noite, pessoal. Boa noite. Mas não é um assunto que eu domino muito, né? A tecnologia. Então eu fui pesquisar para poder fazer as minhas análises, né? Como que eu tô vendo esse momento, o caminho da humanidade, porque esse é o assunto que caiu na boca do povo. Porque o CEO do Facebook, né? O Mark Zuckerberg, é isso? Uma hora eu vou falar Zuckerberg, uma hora eu vou falar Zimmerman, eu sempre confundo o nome do Mark. Vamos falar Mark, tá? Ele tá querendo se apropriar do nome, do metaverso, né? Ele entrou com tudo aí nessa corrida e não é à toa, a gente vai entender por quê. Se isso fosse uma coisinha passageira, não teria tanto investimento dos gigantes da tecnologia. Oi, meu amor, boa noite. Então, por que o Mark Zuckerberg, né, tá querendo transformar o nome do Facebook em Meta? Por que o Bill Gates, por que a Microsoft, por que o Elon Musk, por que todos os gigantes aí, né, os mais milionários, os donos da tecnologia no mundo estão atrás disso, estão falando de metaverso e já estão disputando esse mercado? Porque com certeza é uma coisa que veio para ficar. Então é importante a gente entender, né? Esse assunto tá aí. Se vocês derem um Google em metaverso, vocês vão encontrar muitas coisas. Eu vi muito lixo e muitas coisas coerentes e muitas coisas tendenciosas. Então tive que fazer um grande filtro para trazer uma informação para vocês com consistência e a minha análise, né? Que ninguém é dono da verdade. Tô trazendo a minha análise primeiro para refletir junto com vocês, porque eu acho que é uma coisa nova para todo mundo, e depois para ajudar quem tiver interessado no assunto já ter uma boa iniciada. Então vamos começar, que eu anotei porque tem muitas coisas. Primeiro, eu não sei se você sabe aí o que é metaverso. Caiu na boca do povo porque há pouco tempo atrás, então, o Mark Zuckerberg fez um vídeo dizendo que o Face ia virar Meta. Se você tem Instagram e você sutilmente mudar a sua página do Insta, for abrir na página de alguém, você vai ver que pequenininho lá embaixo, de uma forma quase subliminar, já aparece Meta. A Sofia que me chamou a atenção outro dia. Então, porque vocês sabem que o Insta é do Facebook, então aos poucos eles já estão colocando Meta mesmo, e ele não teria feito esse filme aí. Tá no YouTube disponível esse filme dele, explicando o que é o metaverso na perspectiva do Facebook, né? Ele se coloca ali como o Deus, como o criador do metaverso, e não é, mas ele tá querendo se vender assim. Então, esse vídeo tá disponível, você pode ver no YouTube. E há pouco tempo atrás, até o Fantástico na Rede Globo fez uma reportagem falando. Foi muito engraçado, até porque semana passada eu já tinha anunciado que eu ia fazer a live. Eu fui almoçar com as minhas filhas e tinha duas senhoras assim já com uma idade mais avançada conversando sobre essa reportagem que elas viram no Fantástico e que, nossa, olha como que vai ser assim, você vai fazer assim. Então isso tá mexendo com todo mundo. Umas pessoas estão muito entusiasmadas, outras estão querendo ganhar dinheiro com isso e outras estão completamente assustadas, né, com o caminho que a humanidade está seguindo. Vou começar a falar bem basicamente sobre o metaverso. Ainda não tem uma definição fixa para metaverso, tá? Porque é um termo que estão usando recentemente, a gente nem sabe se ele vai continuar se chamando assim. Mas a essência do que a gente está chamando de metaverso hoje, a base dela, que pode até mudar de nome, mas com certeza é uma coisa que veio para ficar, a base dela é o seguinte: todo mundo, né, a curto ou longo prazo, eu acredito assim, quem me acompanha nas lives sabe que há algum tempo, um pouco antes da pandemia, eu comecei a dizer para vocês que os próximos 15 anos vão mudar radicalmente, que daqui a 15 anos a gente vai olhar para trás e não vai reconhecer, né? Quem me acompanha está me ouvindo falar isso bastante tempo. A gente nunca imaginou que a pandemia em 2 anos fosse mudar, que a nossa vida tivesse assim hoje, né? Olha o que ela era antes e o que virou agora. E a gente não pode imaginar o que vai virar com a entrada desse tal metaverso. Daqui 15 anos, os nossos filhos, os nossos netos, tudo vai ser muito, muito diferente. Mas calma, não é para assustar. Então a ideia do metaverso é que você tenha uma vida paralela, tá? É mais ou menos isso. Você vai ter uma vida paralela, um avatar. Um personagem, uma persona que você vai criar. Então você pode estar no conforto da sua casa, você pode estar sentado, de pijama,
todo, né, todo desorganizado, mas você pode ter um lindo avatar ali vivendo naquele metaverso. No começo tem muita gente associando isso a joguinhos, a imersões, a experiência, mas gente, a coisa vai muito, muito além. Isso vai mudar a estrutura da sociedade, é muito sério, tá? Então, a ideia é de uma vida paralela e o metaverso é um sistema completo, é uma economia completa, paralela, é um sistema comercial completo, tudo vai acontecer nesse metaverso como se fosse uma outra vida que você tem, tá? Como que isso funciona? Ele vai misturar a realidade física com a realidade virtual, com a realidade aumentada. Eu já vou explicar o que são essas coisas, tá? Então, você vai poder ir para qualquer lugar sem sair de casa. Você pode ir para Nova York, para Paris, para a casa do seu amigo, para um show. Você pode ir para um safari na África. Você pode ir para Marte sem sair de casa. Então, é uma imersão que a tecnologia está buscando cada vez deixar mais realista, ou seja, enganar mais o cérebro, para que o seu cérebro realmente acredite que você tem uma experiência totalmente imersiva, né? E totalmente realista. E assim a gente vai aos poucos deixando de viver a nossa vida aqui na fisicalidade e passando a nossa energia, a nossa vida, as nossas funções, os nossos pensamentos, tudo para essa vida paralela no multiverso. E aí? O que você está achando disso? É positivo? É negativo? O que vocês estão achando? Vou explicar mais um pouquinho então. Vamos supor hoje a internet já é uma realidade nas nossas vidas, né? Há algum tempo atrás, na época que o computador era só o DOS, sei lá o que era, que eu não entendo muito de informática, no comecinho da internet, quando não tinha nada do que tem hoje, ó, a Jéssica tá falando muito medo. Calma, Jéssica, vamos melhorar isso. A gente nunca imaginou que a internet fosse chegar em como ela tá hoje, né? Com as redes sociais do jeito que estão, com a facilidade também de compras que a gente tem na internet, e tudo está muito disponível. A gente já vive um ensaio para esse metaverso. De alguma forma a gente já está nesse metaverso. Mas, por exemplo, hoje você entra num site de compras e você compra um sofá. Então você entra no site de uma forma virtual, você olha, tudo é virtual, você escolhe, né? Você passa o seu cartão, só que dali uns dias o objeto físico chega na sua casa, física. No metaverso, você vai lá, vai comprar um sofá em criptomoedas, né? Você não vai usar o nosso dinheiro físico, porque é um universo, é todo um sistema completo virtual. Então você vai pegar o seu dinheirinho físico, investir na criptomoeda, transformar, como se você estivesse trocando real por dólar, tá? Você vai trocar real, dólar, a moeda que você tiver, pela criptomoeda. E aí, com essa criptomoeda, essa é a sua moeda ali dentro, interna nesse sistema, para que você possa fazer suas compras e criar a sua vida ali, né? E as suas experiências dentro desse metaverso. Até aí tudo certo, né? A gente não precisa se assustar com isso, gente. Eu, inclusive, já estou investindo um pouquinho em bitcoins. Por quê? Não uma grande coisa, mas um pouquinho. Porque, gente, a gente tinha o cheque foi passando para cartão, foi passando para o dinheiro e é um movimento natural. Essa é uma moeda que veio para chegar, já tem gente investindo, então não custa a gente colocar um pouquinho, não tem que ter medo disso, né? Não é colocar tudo, né? Entrar com os dois pés e se afundar. Mas aos poucos essa transição vai acontecer, afinal de contas hoje quase ninguém anda com dinheiro. Outro dia eu fui comprar numa loja com dinheiro, nenhuma loja tem troco, né? Só aceitam cartão, apesar de todos os impostos, eles querem mesmo receber com cartão. Antes do cartão era dinheiro, antes do dinheiro era cheque, isso não existe. Quem que anda com cheque? É muito raro ver alguém com cheque, né? Então, esse é um movimento natural, não precisa se assustar, observem, façam com cautela, mas a gente está vendo aí, né, as criptomoedas entrando, o Bitcoin é uma realidade, está movimentando já o mercado, ações, então vale a pena observar. O que acontece? Você vai chegar lá para comprar o seu sofá com o Bitcoin, só que o sofá não vai chegar na sua casa física.
vai chegar na sua casa virtual. Por quê? Porque você vai ter um avatar que vai precisar de uma casa, que vai precisar ser alguém, que vai precisar de uma estrutura. Então você também vai ter uma casa, uma mansão, um apartamento, qualquer coisa, uma ilha, um iate. Você também vai ter uma morada, um espaço que te acolhe, que te abriga, uma estrutura dentro do metaverso, senão você é um mendigo no metaverso. Então, como é uma vida paralela, você também vai ter uma casa lá, você também vai comprar roupas lá, porque o seu avatar, que é a sua apresentação, ele também vai se apresentar, então você também vai ter maquiagens lá, Gente, tem gente já investindo em arte no metaverso. Então, do mesmo jeito que aqui na nossa vida a gente compra uma tela, uma obra de arte, põe em casa, né? Tem gente já colecionando obras de arte no metaverso para suas propriedades. E isso já está acontecendo. Wesley, meu personal trainer maravilhoso que eu adoro, ele já tem uma propriedade no metaverso. Ele me conta tudo durante as aulas. Ele já tem uma propriedade que dá para cultivar grãos, tem criação de animal, não sei o que, e ele já tá ali. Porque depois vai ter gente para quem ele pode alugar. As pessoas vão poder alugar um pedaço da propriedade dele, vão poder cultivar o que ele tem ali, pagando uma taxa para ele. Depois surgem imobiliárias dentro do metaverso. É um sistema paralelo, com a sua própria economia, com a sua própria realidade, ok? Parece uma brincadeira, parece uma distração, até porque se você vir hoje, né, esses jogos, tem vários metaversos hoje, porque tem vários jogos diferentes. Então isso está muito, muito, muito forte, muito desenvolvido ainda nos games. Mas a ideia é que isso passe para tudo, que todos os trabalhos entrem no metaverso, que todas as experiências entrem no metaverso. Então você pensa, eu queria tanto fazer aquela viagem com as minhas amigas, a gente sempre quis, agora eu vou poder. Porque você nem sai de casa e você vai poder encontrar suas amigas na selva. É legal ou é assustador? Existe um lado positivo, a gente também se assustou muito com as redes sociais, né? Se a gente chegasse hoje com um aparelho celular e mostrasse para um bisavô, ele ia achar que aquilo era uma tecnologia alienígena, ele não ia conseguir imaginar alguém falar em tempo real com ele por uma telinha de FaceTime. Hoje a gente faz e todo mundo usa, e eu vou te falar que foi um alívio ter uma coisa dessas quando a minha filha foi morar em Israel, por exemplo, porque antigamente seu filho ia estudar em outro país e ele tinha que ir num orelhão e as ligações eram caríssimas, e hoje você tem um FaceTime, você tem uma internet acessível, você tem uma chamada de vídeo no WhatsApp que te aproxima muito. Então tem o lado estranho, o lado assustador, e a gente vai entrar nisso, mas também tem um desenvolvimento natural das coisas, uma tecnologia que também vem, né, para acrescentar, e a gente está em constante evolução. Bom, eu não contei nenhuma novidade aqui, além do que o Mark já falou no vídeo dele, e quem quiser assistir o vídeo dele tem muito mais, e além do que já disseram no Fantástico, tá? Essa foi só uma introdução para quem tá chegando e não sabe nada do que é isso. Agora as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. Bom, deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. O Mark Zuckerberg falou o seguinte sobre o metaverso. O metaverso vai ser como a experiência do teletransporte. Eles querem aperfeiçoar isso num nível tão realista, e a gente vai ver o tipo de tecnologia que está envolvido para isso, o quanto está sendo investido, e é surreal. Eles vão trazer isso num nível tão realista, que você vai ter realmente a sensação, a experiência do teletransporte. É como se você estivesse aqui e se materializasse ali no lugar onde você quer ter. Daqui a pouco a gente vai falar como que eles vão criar isso. Bom, agora imagina você, a quantidade de crianças que temos, né, que ficam o dia inteiro em casa em videogames, e adultos também que são viciados. Eu tenho pacientes que o casamento tá acabando porque o marido é viciado em videogame e não dá mais atenção para a mulher. Isso com games,
que já estão muito avançados, que já são bem realistas, né? Agora imagina quando isso for mais imersivo, quando isso for mais realista, quando isso realmente trouxer sensações corporais. Quando isso realmente confundir a pessoa vai perder o limite, a noção do que é metaverso e do que é fisicalidade. Porque imagina se isso daqui a alguns anos, quando tudo estiver muito bem desenvolvido, você está pegando a transição. Então você vive hoje na fisicalidade, se adaptou à internet, né? E chegou no metaverso. Talvez você use... Agora imagina aquela criança que nasceu já numa realidade onde o metaverso é o que há. Ela talvez não consiga discernir quem é ela fora do metaverso. Qual é a realidade, o que é fisicalidade. Até porque eu falei que é uma equação, o metaverso é uma equação em tempo real, não existe parada. Essa vida paralela continua acontecendo em tempo real. Você pode até sair para ir ao banheiro, mas o mundo no metaverso vai continuar acontecendo. Não é igual um game que você desliga e volta de onde parou. Você saiu dali, a vida ali continuou. Então, se você está dando muita importância para aquela vida ali, imagina como vai ficar cada vez mais difícil você sair dali até para ir para o banheiro, até para comer, até para escovar os dentes. Chega um ponto que você colocou toda a sua vida lá e o seu corpo, que é o que você tem de mais sagrado, o templo da sua vida aqui, o templo da sua alma, vai passar a ser um impedimento para a vida que você está criando lá, porque você vai ter que alimentar, vai ter que limpar, vai ter que defecar, vai ter que cuidar do corpo, vai sentir dor e o corpo vai acabar sendo até um fardo para que você não pare a sua vida ali, porque a vida no metaverso ela não vai parar, é diferente de um joguinho que você dá a pausa, ela não para. Imagina a ansiedade da galera subindo para ficar lá. Se hoje um videogame básico já vicia. Falando em videogame e trazendo aqui uma informação que a gente aprende nos cursos de Theta Healing básicos, né? Quando uma criança joga videogame, a frequência de onda cerebral predominante dela é a frequência Theta. Theta é a onda usada no Theta Healing. Theta é a onda usada na hipnose. Theta é a onda do subconsciente. Theta é a onda onde as crianças ficam, né? É a onda que predomina a mente das crianças na primeira infância, onde elas estão realmente sendo programadas. Por isso, o comportamento do adulto sempre volta numa terapia lá para a infância. Ou seja, quando uma pessoa está no videogame, ela está sendo literalmente mesmerizada, hipnotizada, programada. E nós temos muitos games de guerra, muitos games de competição. Nós estamos programando exércitos. O meu sonho sempre foi fazer um game que ensinasse virtudes. Aliás, se alguém aqui entender de games e quiser fazer uma parceria, eu tenho um jogo pronto. Só não sei colocar no game. Enfim. Agora imagina quando isso for realmente sensorial para o seu corpo inteiro, totalmente imersivo a ponto de você perder a noção da fisicalidade e do virtual, né? Alguém aqui falou em alienação, sim, é um grande escapismo, né? O escapismo da realidade na máxima potência. E vamos entender a realidade. Na sua realidade, você tem desafios, você tem medos que você precisa transpor, né? E são esses desafios, são essas limitações de tempo, espaço e do seu próprio corpo e da sua própria força, os desafios perfeitos para que você cresça, para que você fortaleça, para que você desenvolva o que a sua alma veio buscar aqui, que é a virtude. Agora, imagina você ir para o metaverso, aonde você pode tudo. No metaverso você vai poder voar, você vai poder ir para Marte, você vai poder fazer o que você quiser lá dentro. E se por um acaso você cansar, se por um acaso não estiver bom, você de repente procura outro jogo, outro metaverso, outro lugar. Quer dizer, metaverso é o total, né? É o ecossistema inteiro, mas você desliga, você sai, você vai para outro lugar.
Como que ficariam as questões, por exemplo, românticas, né? Eu fiquei pensando muito nisso. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais atendo são pessoas que não conseguem encontrar um amor, que não conseguem se relacionar. Como que ficariam os relacionamentos no metaverso? Então, imagina que essa pessoa, ela criou um avatar magnífico, lindo, sem defeitos, bem-sucedido, que mora numa mansão e começa a se relacionar com outro avatar, que também é magnífico, né? Ali, como avatar. A gente nunca sabe quem tá por trás do avatar em casa, de pijamão, com o corpo descuidado, sem escovar o dente. Vamos lembrar que atrás de um avatar sempre deve ter um ogro, porque a pessoa não vai ter tempo de se cuidar. Ela vai viver naquela realidade. Bom, então, aquela pessoa tá ali e aí ela começa a se relacionar. Será que os problemas emocionais dela, será que os problemas de relacionamento delas vão ser resolvidos a partir do momento que ela for linda, magra, sarada e rica? Será? Quando a gente atende os pacientes que têm problemas com essas questões, é muito nítido que isso sempre começa numa rejeição intrauterina, numa rejeição de pai e mãe, numa forma como o filho observou o relacionamento amoroso dos pais e ele está projetando na vida. É assim que a gente vai construindo as nossas relações. Então, como será que é levar isso para o metaverso onde todo mundo é perfeito? Como será que vai acontecer? A gente entende, no fundo, que todas as questões de desamor, que todas as questões de relacionamentos complicados vêm da falta de autoestima, do desamor próprio, da sensação de desconexão e de não pertencimento, dos sentimentos de rejeição, né? E aí? Aonde vai se colocar isso tudo no metaverso? Quando tudo passar para o metaverso, a gente tem que entender também que os desafios obrigatoriamente vão passar, porque se lá é a nossa realidade e lá tem uma economia particular e o mindset do ser humano não muda, então todos os pensamentos de corrupção que a gente tem fora, a gente também vai ter lá. Todos os pensamentos de domínio que a gente tem fora, a gente também vai ter lá. Todos os pensamentos, todos os roubos, todas as enganações, tudo a gente também vai ter lá. Ou seja, a gente vai transferir os problemas para lá. Então, imagina a bagunça que vai ficar. Por um lado, você tem um escape, que qualquer coisa você desliga. Mas e aí? Você desliga, fica em casa sozinha, saiu de lá, mas aí você não é ninguém. Você não consegue mais se olhar no espelho. Você perdeu sua identidade é aquela. Então, para você ter vida, você volta para lá. E lá você vai encontrar os mesmos desafios, com uma tecnologia mais avançada, né? Com uma maquiagem talvez um pouquinho melhor. Mas será que as dores vão ser aliviadas por isso? Tenho muita coisa para falar aqui ainda, a gente vai falar ainda de neurociência, a gente vai falar como que essas tecnologias vão possibilitar esse realismo todo, mas deixa eu só ver aqui alguns comentários de vocês. Eleonora, querida, oi minha linda. Alienação total. Deixa eu ver. Tem um filme que traz isso, se não me engano, é o Jogador Número 1 e o Avatar também. Exatamente, Priscila. Oi, Pri, é você, Priscila Stravino. O Avatar fala disso, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessa história do Avatar, né? Porque o corpo dele estava debilitado e ele conseguiu colocar a consciência num corpo artificial e foi lá viver uma outra realidade. Isso é puro metaverso, né? O Jogador Número 1 também fala de metaverso. Gente, eu vi um episódio daquele Black Mirror maravilhoso, eu não lembro o nome, mas o cara entra num game que implanta um chip na cabeça dele e ele começa a sentir, ele confunde totalmente, e isso é uma realidade distópica muito, muito, muito parecida com o que pode acontecer, porque esses chips já estão em desenvolvimento, daqui a pouco eu vou falar deles, inclusive está acessível, já foi lançado e está muito acessível para vocês verem aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês.
A Sandra diz, imagina você dentro daquela máquina do filme Avatar, onde o rapaz é um deficiente, quando ele entra na máquina e tem Avatar, ele pode tudo, exatamente, exatamente. Mas ali ele foi um herói, ali ele desenvolveu coisas positivas, né? Eu já não lembro tanto do filme, mas acho que é isso mesmo. Triste o homem não usar a inteligência para um bem maior. Então, Ilza, mas será que não tem bem maior aí? Eu acredito que tudo tá certo como tá. E que em todas as coisas tem um bem maior. Eu acredito que, como centelha divina do Criador, ele é um pai amoroso, mais amoroso do que qualquer pai e qualquer mãe, mais dadivoso, mais incrível do que qualquer pai e qualquer mãe. E se você é um pai ou mãe, né, num estado psíquico saudável, não um louco, mas se você é um pai ou uma mãe que ama seu filho, e o seu filho é um bebê, e ele está começando a aprender a escrever, e ele escreve um garrancho, você vai perder a paciência com ele, você vai ficar bravo, você vai querer que ele morra porque ele não deu certo, porque ele faz tudo errado? Então talvez nós tenhamos que ser mais gentis com a gente tem muitas ideias apocalípticas de que a humanidade deu errado, de que o Criador quer acabar, que o Criador tá bravo com a gente, mas no fundo nós somos bebês, nós estamos aprendendo. E há muitas coisas, muitas sujeiras, muitos males que vêm para bem, né? O que é bem e o que é mal? Será que o mal é mal? Ou o mal também não faz parte dessa experiência para que a gente tenha a oportunidade de encontrar o bem, né? Porque senão nós já estávamos na luz, na unidade com tudo que há. Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender aqui, ver como que a gente vai fazer uma limonada com esse limão, sair da vibração do medo. Eu entrei, quando eu fui ver quando eu fui fazer uma pesquisa aqui, é claro que, gente, tem o mal? Tem forças malignas? Tem, claro que tem, né? Tem interesses, tem, sei lá, Illuminatis, anjos caídos, não sei no que você acredita, pra mim tem, mas a questão não é essa. A questão é, eu vou dar poder para esse mal, eu vou alimentar, eu vou nutrir com a minha consciência esse mal, ou eu vou transcender e mudar? Eu vi muitas pessoas falando num tom extremamente apocalíptico dessa história, que é o fim do mundo, que é o fim da humanidade, que é o mal. Tem gente fazendo associações com o número da besta, com não sei o que, com o apocalipse, né? Gente, tudo isso tá lá, é bíblico, é estuda bíblica, mas eu vi uma pessoa que eu admiro muito, inclusive, fazendo uma live, falando, vão estudar o Apocalipse. Não sou eu que estou falando, estuda o Apocalipse. Eu vou falar para vocês uma coisa, quer estudar alguma coisa da Bíblia? Não estuda o Apocalipse, não nutra o mal, não nutra o medo. Isso é uma antiga energia de um inconsciente coletivo antigo, de uma interpretação equivocada. Não foi isso que Jesus falou. Então, quer estudar a Bíblia? Estuda a vida de Jesus, estuda a virtude de Jesus, estuda a conduta, a retidão, a verdade, o amor, a compaixão, o comportamento de Cristo. Se é para estudar alguma coisa da Bíblia, estuda aquilo que é elevado. O Apocalipse faz parte de um sistema de crenças antigo. Isso foi totalmente mal interpretado. Eu não estou dizendo que essas forças malignas não existam, elas existem, mas enquanto a humanidade der força para esses pensamentos, é disso que ela vai se nutrir. Então, se eu ficar estudando o Apocalipse, ficar nutrindo energeticamente vídeos e informações e espalhando isso e ampliando isso no inconsciente coletivo sobre profecias de fim de mundo, eu estou fomentando essa energia. E se tudo é energia, e hoje a gente já sabe que é, né? Hoje a física quântica prova que é, hoje a gente sabe que tudo é energia, a energia tem a capacidade de mudar. Então, como que você muda a energia? Elevando a sua vibração. Não vibrem, não estacionem nesses canais que falam do medo, que falam
do apocalipse, que falam do fim do mundo. Apesar disso tudo existir, se você se conectar com a vibração mais elevada, crística, Buda, Criador, amor incondicional, não importa como você chame isso, você ajuda o sistema coletivo a transmutar essa energia. Então, é complicado, tem pessoas que pela ganância, que pelo poder estão fazendo essas coisas, mas com certeza também vai ficar um aspecto positivo disso. E tem muitos aspectos positivos, apesar da gente ter que olhar e saber onde está pisando, tá? Então, tem que olhar, tem que vigiar, tem que orar, tem que conhecer a verdade para ela te libertar. E conhecer a verdade é entender que há sim esse perigo, mas já que ele está aí, como eu vou atravessar isso da melhor forma, sem me conectar com medo, sem me conectar com pânico. Exatamente, o problema é o homem usar mal. A pandemia é uma prova disso, Tatiara. Muitas pessoas evoluíram muito com essa experiência. Exatamente. Esse é um momento de uma nova consciência, essa é uma atualização no nosso DNA, essa é uma atualização no ser humano que está deixando de ser sobrevivente, está deixando de ser animal e está querendo se tornar um ser espiritual. E para que isso aconteça, a disputa do bem e do mal vem à tona, porque a sujeira, a mentira tem que aparecer para que se tenha clareza e discernimento do que é a verdade. Então, tá tudo certo e perfeito como tá. A gente tá onde deveria estar, cada um tá onde deveria estar. Vamos continuar aqui. Falando de metaverso. E aí, quando a gente fala disso tudo, né? Então, vamos ter uma realidade. Olha, vamos olhar também. Faz tempo que a gente está falando de quarta revolução industrial. Há uns 5 anos atrás, eu vi uma palestra de quarta revolução industrial e eu falava: meu Deus, não é possível que vai existir tudo isso. Mas olha que já existe, né? Nos Estados Unidos já tem carros que saem dirigindo ali sozinhos, sem motorista. A Tesla está fazendo cada vez mais isso, esses carros robôs que andam sozinhos. Então tem muita coisa que parecia ficção científica que está acontecendo. E aí, vocês já pararam para perceber? Acho que todo mundo já percebeu, né? Você está almoçando, seu celular está ali do seu lado desligado. Você fala assim: eu queria ver, a gente vai sair para ver apartamento hoje. Você abre seu celular e começa a chegar anúncio de imobiliária mostrando apartamento. Então o celular já escuta o que você fala, já entende o que você fala, né? Então a inteligência artificial é uma super realidade, está em todas as coisas, está nos atendimentos, nos telemarketing, está em tudo. E aí começa aquela discussão: meu Deus, vão acabar os empregos. Gente, a gente passou por revolução industrial, a gente está agora na quarta revolução industrial, a gente está indo para o metaverso. Muitas pessoas ficam desempregadas, mas muitos novos empregos surgem, porque tem uma nova demanda, sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Então, por exemplo, se eu olhar hoje para anos atrás e pensar que o cara que vendia discos de vinil ficou desempregado e que aquilo foi um horror. Olha que horror, a modernidade está tirando o emprego do cara que tem loja de disco de vinil, né? Outro dia minha filha foi num shopping, ela quase chorou, porque a última livraria que ela gostava fechou, não tem mais livraria. E tudo bem, e as pessoas vão ler na nuvem, vão ler na internet, vão ler no Kindle. É a realidade e o ser humano vai se adaptando. Existe um período de adaptação. E nesse período de adaptação surge uma nova demanda, né? Então, muita gente vai precisar de terapeuta. Os médicos vão ser, muitos deles, substituídos. Porque hoje em dia, olha para onde está indo a medicina. Os médicos já praticamente não põem a mão no paciente, você chega lá, conversa um pouquinho, ele te manda para um especialista. Chega no especialista, ele te manda fazer um exame. Chega o resultado do exame, não tem nada, ele te manda para outro especialista te manda... Já é tudo máquina,
Daqui a pouco as máquinas já estão operando, isso já é uma realidade, já estão fazendo diagnósticos pelo celular melhor do que os próprios médicos. Por quê? Porque eles têm um banco de dados muito maior do que cabe na mente de um médico. Enfim, os médicos vão ser operadores de máquina, a não ser que você seja um médico humanista, um médico que entenda que a cura também vem do coração, também vem da conversa, também vem da fé, né? Então a gente vai ter espaço para esses médicos, a gente vai ter espaço para tudo que é humanizado, porque à medida que a máquina vai tomando conta, o ser humano vai buscar naturalmente aquilo que é mais humanizado, aquilo que é mais simples, aquilo que é mais real, né? Então, a gente vê hoje empresas quebrando, montadoras de carro, coisas que talvez já não seja mais o momento delas. Talvez elas já não contribuam mais com a sociedade, talvez elas poluíssem demais, estragassem a própria economia. E são os novos tempos. Então, tem coisas que vêm para o bem, tem coisas que vêm para o mal, mas olha quanta coisa boa acontece. A energia limpa já está aí. Em pouco tempo vocês vão ver a energia limpa. Ela já está aí, né? Então, essas coisas também vão entrar e também vão melhorar. E outras demandas chegam. E a coisa é um processo. Então, dá tempo da gente entender onde a gente está. Nós só temos que olhar sem esse pânico de fim do mundo. Entendendo aonde eu vou me situar nessa nova história. Eu posso ganhar dinheiro dentro do metaverso também. Não tem problema, desde que eu tenha consciência e não perca a minha essência. Vamos continuar falando de metaverso. Então muita gente fala assim, será que isso é ficção? Será que isso é realidade? Ah, duvido que chegue nesse ponto. Isso é mais um modismo, o pessoal vai jogar uns joguinhos e vai cansar, porque na realidade o ser humano mesmo quer estar junto, quer não sei o quê. Bom, isso já está funcionando muito bem nos games, tá? Tem um jogo no metaverso, que é de uma empresa chamada Epic Games, que ela faz muito bem isso, num jogo chamado Fortnite. Eu pesquisei, eu não entendo de jogos, então talvez vocês também não entendam ou alguém conheça esse jogo Fortnite, tá? Ele não é um filme, é uma experiência interativa. Dentro desse jogo, eles conseguem misturar ali em tempo real, na mesma plataforma, várias plataformas diferentes, com vários personagens diferentes. Eles colocam até personalidades. Tem personalidades como uma tal de Ariana Grande, que eu descobri agora que existe. Eu não sabia quem era. Eu sou super à parte dessas mídias, mas tem uma tal de Ariana Grande que parece estar muito famosa e um DJ Marshmello, que já fizeram um show virtual ali dentro dessa plataforma em tempo real, para os jogadores desse Fortnite, né? E ali tem até, olha que engraçado, a experiência ela é tão imersiva que tem até na porta do show, é como se você entrasse lá e você pode aplaudir, você interage, você pode gritar, fazer o uhul e tá no meio da plateia e ver aquele show em tempo real acontecendo para você. E aí os jogadores podiam também entrar numa lojinha para comprar camiseta, souvenirs, coisas no metaverso, que depois eles levavam para casa deles no metaverso, para terem aquela sensação de que foram, de que participaram daquela imersão. Detalhe, gente, tudo que você compra lá, você tem que pagar de verdade com moeda daqui, para comprar a moeda de lá, para poder pagar lá, né? E o povo tá pagando. Eu sei que teve gente que já investiu não sei quantos $1.000 e milhões de dólares em iates. Tem um outro jogo muito engraçado, que eles mapearam o mundo inteiro, mapearam o planeta Terra, tá? E aí você pode comprar lotes ali no planeta Terra. Então você compra um hexágonozinho, por exemplo, você mora na rua tal, na rua Dr. Melo Alves, em São Paulo. Aí você vai lá, eles mapearam o planeta inteiro, você vai na Dr. Melo Alves, no seu número, em São Paulo tem um hexágonozinho onde você compra aquele lote, ou seja, a sua casa é sua casa aqui, você paga IPTU aqui e ela também é sua naquele endereço no metaverso. E estão comprando e estão investindo milhões nisso. É uma loucura. O show do DJ Marshmello foi um mega evento. Pois é, Sabrina, eu não tinha a menor ideia de que isso acontecia. Sabia nem que isso era nome de DJ. Meu filho é viciado nesse jogo, realmente é muito diferente dos demais jogos. Então, Pri, tá vendo? Fortnite. Ah, é Fortnite, é isso mesmo, Sabrina, é esse jogo. E aí,
dizem que é uma loucura, que esse jogo já está muito, muito avançado nisso. É um jogo que pode misturar vários personagens, várias coisas, enfim, que é muito legal, tá? Tem um outro que você tem naves espaciais e que você faz missões e vai para Marte, e tudo isso pago em criptomoedas. Então essas coisas já estão acontecendo e se estão nesse ponto, só tem como desenvolver, né? Aí eu fico pensando, se em 1 ou 2 gerações a gente tiver passado completamente para o metaverso, então a gente vai ter casa, a gente vai ter relacionamento, e a gente vai fazer filho como? No metaverso? Vai criar um filhinho, um avatarzinho? Se isso acontecer, em algumas gerações acabou a população, porque a gente não faz mais filho. Já pararam para pensar nisso? E aí nós vamos ter uma população de idosos. E aí a gente vai ter que criar crianças em laboratório, né? Que também é uma coisa que já se fala e também de alguma forma já se faz. E a gente vai ter que resolver os problemas dos idosos que vão estar lá todos caquéticos, com avatares maravilhosos, jovens, incríveis, né? E quase morrendo ali do outro lado da tela, super Black Mirror, né? E aí a gente vai ter que criar soluções para esse corpo que vai passar a ser um problema em vez de uma solução, porque o corpo vai envelhecer. Então, sabe-se lá se aí não vão criar, né, esses transplantes de consciência, que você implanta a sua consciência num corpo jovem e viram esses híbridos. Sabe-se lá para onde vai, né? E aí eu deixo uma pergunta, o que é a consciência? Né? Aonde está a consciência? E o que é o inconsciente coletivo? Eu acho que essa é uma boa reflexão. Aí, oi Tomás querido, tudo bem? Sobre vícios de jogos? Posso pensar, vamos pensar numa live dessas. Você tem muitos amigos assim? Eu acho que isso é um problema super atual, né, Tomazinho? E jogar é gostoso, mas tem que ser de uma forma lúcida, né? A Lúcia, os idosos seremos nós. Pois, é isso, Luciana. Essa é a questão. Eu vou continuar cuidando do meu corpo, tomando os meus suplementos, cuidando da minha alimentação, com ou sem metaverso. Agora não adianta falar, não entro no metaverso, porque se você não entrar no metaverso, vai ser a mesma coisa que você não ter um Instagram, um Facebook, uma rede social. Você vai ficar quase um indigente na sociedade, né? Mas tem que entrar com a consciência de como usar isso a seu favor. Por exemplo, a Microsoft e o Facebook já estão investindo muito para que as pessoas mudem para plataformas, né, que substituam, por exemplo, o Google Meeting, o Zoom, e as pessoas possam se reunir em reuniões virtuais através de avatares dentro de espaços, né, virtuais que pareçam espaços reais. Tudo isso é feito com aquele óculos, né, do Facebook, que ele está investindo, o Mark Zuckerberg, ele está investindo muito na tecnologia dos óculos 3D. Então você coloca, né, aquele óculos e você é transportado, então você cai na ambientação daquele lugar. Eu particularmente não consigo me ver fazendo isso, porque me dá um certo enjoo, né? Ficar com óculos muito tempo. Quando eu vou em filme 3D, aquilo já me dá uma agonia e aquele negócio é levinho. Imagina ter um mais equipado. Eu acho que pela neurociência o corpo não vai aceitar. Eu acho que é uma forma de enganar o cérebro que engana pela metade, porque o seu corpo está parado, né? Não está recebendo os estímulos sensoriais e tá só enganando o cérebro através da visão, então dá um certo gap, não sei, eu não entendo. Eu acho que o óculos funciona para algumas imersões, para algumas experiências, para alguns jogos, mas não para fazer essa transação geral que eles querem para o metaverso. Mas tem outras coisas mais avançadas acontecendo e que vocês vão ficar um pouco chocados. Então vamos lá. A tecnologia, ela é maravilhosa e ela é necessária para o desenvolvimento de uma sociedade. E eu acredito, eu fiz uma live aí há algum tempo sobre um cientista, um físico de Harvard maravilhoso, Nobel, não sei o que estava falando
das civilizações quando elas já podem criar, né? Quando elas já podem criar novos universos. E eu acho que a gente está num momento de transição, né? Então tem aquela civilização como a gente, que é o nível 1, e depois vai para o nível 2, quando eles já são interestelares. A gente já está a caminho de ser interestelar. Eu vou falar um pouquinho depois do Elon Musk, não sei quem já ouviu falar no Elon Musk. E ele já está querendo fazer essa coisa interestelar, né? Então, só que eu acredito que isso aconteça quando exista um acompanhamento espiritual com essa tecnologia. Quando a coisa é só tecnológica, a gente pode realmente se autodestruir, né? Porque ela é maravilhosa para avançar, mas ela pode realmente ser muito destrutiva se não tiver um avanço espiritual. E é por isso que eu insisto que autoconhecimento e espiritualidade não são luxo, mas são necessários. Só vai sobreviver, só vai conseguir se segurar de alguma forma lúcida e saudável essa nova realidade. Quem expandir sua consciência, quem relembrar de onde vem, quem relembrar a sua essência de poder, que você é uma essência divina, e ficar acima dessa vibração, porque muitas coisas assustadoras vão acontecer. E a única saída, não tem escape. Porque se você entrar nesse metaverso, você está na mão de quem domina. Se você entrar de cabeça. Mas se você entrar lúcido, você sempre vai ter a sua liberdade. Gente, um ser humano inteligente, ele quer prolongar a sua vida porque ele quer fazer muitas coisas aqui na Terra. Ele quer criar, porque como filho de Deus, todos somos criativos, todos somos criadores. A gente vem para deixar um legado, a gente vem para fazer a nossa parte como células dessa humanidade. Então, um ser humano inteligente, ele quer uma vida longa, né? Ele quer cuidar do corpo, ele quer prolongar a sua vida, porque ele quer ter mais tempo para suas experiências na Terra, para o seu autoaperfeiçoamento, para o seu desenvolvimento. Mas eu te pergunto, a gente está querendo, né? Essas pessoas aí estão querendo prolongar a vida do ser humano para quê? Para quê? Para jogar no metaverso e manter todo mundo ali mesmerizado, hipnotizado, né? Onde só vai ter valor monetário, porque se você está se relacionando conscientemente com alguém que você sabe que não é o real, então o que vai ter valor ali dentro? Só o prazer da experiência, só o prazer sensorial, só o prazer de adquirir bens ali no metaverso, né? Para que as pessoas estão querendo prolongar a vida? Concordo plenamente com você, precisamos da inteligência material, mas também da espiritual. Exato, sem a espiritual, acabou, né? Autoconhecimento e espiritualidade são hoje prioridade na minha vida e estão acima de tudo, exatamente. A Poliana falou, Carlos Torres fala sobre isso, ele tem um livro que, se eu não me engano, chama Sistema Doors. É verdade, o Carlos Torres é maravilhoso, ele tem esse livro, ele é muito legal. A única coisa é que eu acho que eu acho que as informações dele são maravilhosas, eu admiro muito o Carlos Torres, mas eu sinto que a energia da dualidade ali, da luta do bem contra o mal, a gente já pode dar um passo além. A gente já pode olhar, entender que isso existe e transcender. Sair dessa dualidade, porque quando você entra na luta contra o mal, você já está do outro lado da moeda. E a saída é individual e é para dentro. Não adianta lutar. A liberdade é interna. O que eu quero que vocês percebam é que enquanto está todo mundo aqui com medo de entrar no metaverso, poucos estão percebendo que a gente já vive no metaverso. Para pensar. E se você aqui for um avatar já?
E se você aqui já for um avatar da sua alma? Só que a sua alma tem um bom propósito. A sua alma é mais antiga, é mais divina. Então imagina que a sua alma, ela é mais próxima da sua realidade. A sua realidade é espiritual, é divina. E ela cria um avatar nesse tempo, nesse espaço, para você viver essa realidade. E você acha que isso aqui é real. E agora você está com medo de ir para o metaverso, de esquecer o que é real e entrar no virtual. Mas será que o que você chama aqui de real é real? É real o ser humano achar que ele não é parte de Deus? É real o ser humano achar que ele não pode ter tudo, que ele não pode ser feliz? É real um ser humano viver deprimido? É real um ser humano achar que não existe uma pessoa, que ele não é digno de ser amado, que ele não é digno de encontrar e dividir uma vida maravilhosa com alguém e de ser feliz? Isso não é a realidade da alma de Deus. Isso não é a realidade espiritual. Nós já estamos vivendo aqui num metaverso. Um metaverso que a sua alma criou. Tempo e espaço não existem. A ideia de tempo e espaço aqui é uma ilusão criada pelas leis que estão atuando nesse plano, nessa 3D. No entanto, é uma ilusão. E olha como a gente acredita nessa ilusão. A gente acredita nessa ilusão porque o nosso cérebro é uma máquina cheia de sensores pelo corpo todo. E agora eu vou te falar uma coisa de neurociência. Você sabia que tudo o que você... Isso não é esoterismo, isso é neurociência, tá? Você pode buscar e pode estudar. Tudo o que você percebe como real, tudo, sem exceção, é uma construção mental. Vou repetir e vou explicar. Toda a realidade que você percebe é uma construção mental. Hoje a neurociência explica isso, vou falar um pouquinho. Mas o Hermes Trismegisto já falou nos princípios herméticos lá atrás que o universo é mental. Tudo que está dentro está fora. Já foi dito. Mas hoje a neurociência confirma. Você tem regiões no cérebro que fazem a interpretação, gente. Sentir é um conceito que dá nó, mas dá para entender. Sentir é diferente de perceber. Você tem sensores espalhados no corpo todo, sensores táteis, sensores auditivos, sensores visuais. Você sente através desses sensores, você capta milhares de sensações por segundo. Isso tudo é enviado por fios condutores, por nervos, para o cérebro. E o cérebro tem várias regiões e cada região dele é responsável por interpretar aquelas sensações. Tem uma região do cérebro que interpreta faces, rostos. Tem um neurologista, eu esqueci o nome, que ele escreveu um livro muito interessante, depois eu posso ver e colocar aí, porque eu esqueci o nome dele. Que ele conta casos clínicos do que aconteceu, de como a percepção corporal mudou quando houve uma lesão cerebral. E são coisas inimagináveis. Teve um homem, que o título do livro acho que é até assim, o marido que confundiu a mulher com um chapéu. Não sei se vocês conhecem, alguma coisa assim. O homem que confundiu a mulher com um chapéu. Esse cara teve uma lesão no cérebro e pegou bem a região do cérebro que reconhece o estímulo visual e reconhece rostos, faces. Ele não conseguia mais reconhecer as faces. Então, se você pusesse um copo, ele reconhecia um copo. Se pusesse um caderno, ele reconhecia. Um sofá, ele reconhecia. Um rosto, quando chegava na face, ele via um borrão. Por quê? É tipo uma máquina que deu pau. Apagou essa parte de reconhecimento de faces do cérebro dele. E aí, ele estava, acho que no médico, colocou o chapéu dele num cabideiro, acho que foi alguma coisa assim.
e na hora de ir embora a mulher estava na frente, ele olhou o rosto da mulher, confundiu com o chapéu, ele tacou a mão na cara da mulher para pegar o chapéu. Isso é real. Outro caso real que esse médico conta, um paciente que teve uma lesão. Olha como isso tudo tem a ver com o metaverso, vou chegar lá. O cara tinha uma lesão, ele machucou a perna, sei lá, e lesionou uma parte do cérebro. A gente tem o nosso cérebro, ele reconhece que o seu membro é seu. Existe uma parte do cérebro que vai interpretar, que vai perceber que essa mão é minha mão. Se essa parte for lesionada, eu posso acordar, ver essa mão, não reconhecer e querer arrancar daqui, achando que é uma mão pendurada em mim. Então esse homem sofreu uma lesão, estava no hospital, e essa parte essa parte do cérebro que reconhecia a perna dele como perna dele foi lesionada. Quando ele acordou, ele viu uma perna ensanguentada, porque acho que ele tinha sofrido um acidente, em cima dele. Ele ficou desesperado. Na cabeça dele, a imagem que ele viu, que o cérebro dele interpretou, porque ele estava com a parte do reconhecimento da própria perna lesionada, o cérebro dele interpretou errado, deu tilt, e interpretou que tinha uma perna ensanguentada em cima dele. A primeira reação dele automática foi jogar a perna fora. No que ele jogou a perna fora, desesperado, ele caiu, porque a perna era dele, estava nele. Só que o cérebro não reconheceu que a perna era dele. Tem vários casos nesse livro, tá? Então, o que isso quer dizer? Deixa eu só ver aqui. Isso quer dizer que o seu cérebro está interpretando a sua realidade. Nada te garante que a realidade é assim como você vê. Tudo é projeção. E a única realidade que existe é a de Deus. É que você é um ser espiritual, divino e luz, e puro amor. Tudo que é fora disso é projeção, para que você volte para isso. E esse corpo é um aparato biotecnológico que você recebe, é o seu avatar desse metaverso que a gente vive, que não está separado da sua alma. A sua alma está em algum lugar no tempo e espaço, e em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ela é multidimensional. Você tem a sensação que você está aqui separado de tudo, das pessoas, de Deus, da alma. No entanto, você nunca esteve separado. Mas você é um avatar que está com essa percepção. Então a gente está com medo do metaverso e a gente não percebe que nós já estamos no metaverso. A gente está com medo da ilusão que vai ser criada lá e da alienação, e nós não estamos percebendo que nós já estamos alienados aqui quando a gente não se sente merecedor do amor, quando a gente não se sente merecedor de todas as coisas que o Criador quer pra gente, quando a gente não reconhece o nosso poder, quando a gente não reconhece de onde a gente veio, para onde a gente vai, e que a gente está criando a nossa realidade de acordo com a nossa energia, com o que a gente pensa, sente e acredita. Que tudo é uma construção mental e que eu posso mudar a minha construção mental no momento que eu mudo a minha percepção do mundo, os meus sentimentos, no momento que eu limpo as minhas crenças. Eu vou enxergar o mundo diferente e só aí está a salvação, é só dentro. O mundo pode acabar. Ah, mas e se realmente o mundo acabar? Se realmente o mundo acabar, meu amor, você já não vai acabar de qualquer jeito aqui nesse corpo? Qual é a diferença de você ter um apocalipse individual, sozinho, numa cama, num quarto com 90 anos, ou um coletivo? É ilusão, a morte é uma ilusão. Porque a sua realidade não morre, ninguém tem como matar. No fundo, a gente está em 2022, vivendo ainda na escuridão da caverna de Platão que o cara falou ali antes de Cristo. Não mudou nada. Aqui é o metaverso. Essa realidade é o metaverso da sua alma. E a saída do jogo
é você entender que você é parte de Deus. E aí você sai de todos os perigos. Não há o que temer. Não precisa estudar profecia, apocalipse, ficar na energia do medo, fazer luta. É dentro. Então, voltando à neurociência, só pra gente acabar. Nossa, meu nariz tá coçando. Tem algumas linhas, né, desses grandes caras que estão querendo desenvolver o metaverso. Um é o Mark Zuckerberg. E ele tá apostando muito nos óculos de realidade virtual, né? E possivelmente ele vai criar também aparatos, sei lá, coletes, luvas, para poder captar, né? Essas sensações corporais. Porque imagina que no metaverso você possa ter a experiência de voar. Então você até pode enganar a sua mente através do ambiente ali, né? Mas o seu corpo não vai ter a sensação da temperatura, dos pelos voando, do ar batendo. Tudo isso são sensores que você tem para todas essas coisas. E você tem muitos sensores táteis. É impossível, eu acho, numa roupa você replicar todos esses sensores. E também ia ser um pouco... não sei que tipo de tecnologia seria essa que tornasse confortável uma roupa que tivesse que te cobrir da cabeça aos pés para ativar todos os tipos de sensação e tornar uma experiência assim tão real. Então, eu acho que ele vai acabar ficando mais com a parte dos jogos e dessa coisa virtual e tudo. Mas tem uma outra linha que já é muito próxima de poder mexer com isso tudo, de enganar o cérebro de uma forma mais eficaz. E é de um carinha, isso já está desenvolvido, em desenvolvimento, já tem testes sendo feitos em macacos, já tem vídeo de apresentação, e o nome disso é Neuralink, tá? Quem está desenvolvendo isso é nada mais, nada menos que o gênio, né? O homem mais rico do mundo, Elon Musk, tá? Quem é Elon Musk? Bom, se você não conhece, dá um Google, mas ele é o homem mais rico do mundo. Ele é o dono da Tesla, ele é o dono da SpaceX, que tá mandando, né, que tá com esse projeto de colonização em Marte. Ele é o dono da PayPal, ele é o cara, tá? Então, pesquisa a vida dele. Ele já desenvolveu um chip que vai ser colocado no cérebro e que vai poder enganar o cérebro, provavelmente, se isso for bem desenvolvido, a ponto de você conseguir comandar sensações físicas através de um implante. Diz ele que esse implante nem sangra, nem precisa de anestesia, que é muito simples e fácil de ser tirado. Nossa, ele é um demônio? Não sei. Mas o que ele está fazendo pode ser para o bem e pode ser para o mal. Se essa tecnologia dele for usada para manipulação, é para o mal. Mas se você estiver desperto, a gente sempre vai ter a escolha de não colocar. A gente sempre tem a escolha. Sempre. A gente veio para fazer escolha. Quando a internet veio, a gente ficou assustado com os nossos filhos, mas eu conheço pais, e eu sou uma, né, que fizeram escolhas, que não deixaram as crianças soltas no computador, e tinha momento para fazer isso, e tinha momento de convívio. Agora, os pais que largaram os filhos no computador para terem um pouco de sossego, não venham reclamar depois que a tecnologia que ferrou com as crianças, né? Então, vamos criar os nossos filhos com autorresponsabilidade. É claro que essas coisas são apelativas, viciam, vão querer, o amiguinho tem, o outro tem, mas você ainda é o pai, você ainda é a mãe. As regras são suas na sua casa, enquanto eles estão na sua tutela, né? Então você pode dar, porque faz parte do momento, mas você pode estabelecer regras, estabelecer horários e criar também outras experiências naturais para que eles não fiquem só nisso. Então é muito fácil de ficar culpando o mal que está chegando, mas gente, vamos abrir os olhos, né? Vamos nos autorresponsabilizar. O que acontece? O Elon Musk criou esse chip porque ele está buscando cura para pessoas tetraplégicas, por exemplo. Então isso não é uma boa motivação? Imagina se você perdeu o controle do seu corpo e de repente você pode simplesmente colocar um chip que vai com o seu pensamento comandar ou um corpo mecânico ou alguma coisa do seu corpo que parou de mover. Isso não seria maravilhoso?
Se continuar como tá, não poderemos ter escolhas. A obrigatoriedade da vacina é um exemplo disso. Tatiara, a gente ainda tem uma escolha, né? A gente ainda pode... eu entendo o que você tá falando e sinto muito por isso mesmo. Não, nem vou entrar nesse assunto aqui para não polemizar. Mas a gente ainda pode fazer as nossas escolhas, né? Nas eleições. A gente ainda pode escolher com o nosso voto, a gente ainda pode escolher abrindo mão de algumas coisas. Porque eu vejo muita gente falando assim, eu não tô criticando quem toma e quem não toma, não sou anti-vacina e não vou aqui me colocar. Eu tô criticando as pessoas que não querem se responsabilizar. Então, às vezes as pessoas falam assim, vou tomar vacina porque senão não posso ir para Paris, eu queria ir para Paris. Então tá bom. Então esse é o preço que você tá pagando para ir para Paris hoje, né? É isso. Eu vou falar de uma experiência. Não, eu não quero falar disso, porque essas redes também captam as palavras e depois bloqueiam os vídeos. Não vou falar disso aqui nesse momento. Mas entendedores entenderão. Existe sim essa imposição. O ser humano está indo para um lugar agora de desenvolvimento, para um ser espiritual, para um ser mais elevado, para uma vibração mais elevada. E é óbvio que a besta não vai deixar. Mas a besta, gente, é a besta que existe dentro da gente. Nós somos bestas quando a gente vibra com isso, quando a gente ressoa e compactua com isso. Tem forças malignas? Tem. Mas é a minha besta que não deixa, é a minha besta que ressoa com isso. Eu posso fazer a escolha de abrir mão de algumas coisas temporariamente se isso for um valor para mim. Eu posso fazer escolhas de me retirar de um ciclo de amigos, de um sistema, de uma forma de pensamento, se eu entender que isso ressoa com a minha nova verdade. Então a gente vai ter que começar a fazer escolhas. Essa é uma separação de joio e de trigo. E se a gente não fizer escolhas, nós estamos permitindo que escolham por nós. Voltando na neurociência, se esse chip é desenvolvido, e isso já existe, isso já é uma realidade, tá bom? Dá uma busca lá no Elon Musk, esse chip chama Neuralink, tá? Ele já existe, ele já foi experimentado em macacos e ele pode ser um grande avanço para a ciência, para as pessoas, por exemplo, que têm deficiência física, né? Ou auditiva ou qualquer outra coisa. Mas pode ser um grande estrago se cair nas mãos erradas e se for usado para controle. Então nós temos que estar despertos para ver. E o que é estar desperto? É se autoconhecer. É se conectar com a verdade mais elevada. Desculpa, eu não quero parecer beata, mas a verdade para mim é a verdade de Jesus, é a verdade de Buda, é a verdade do Criador, é a verdade do amor incondicional, é a verdade de que eu sou um ser poderoso. Se eu estiver conectado com isso, não vai ter controle. Ainda que eu precise tomar a vacina, a minha mente não vai ser controlada. Agora, sai da vibração do medo. Se você ficar nessa vibração do medo, você está permitindo que essas forças entrem no seu campo. E aí a gente entra num debate ético, né? Que é a mesma coisa que o CRISPR. Alguém sabe o que é CRISPR? O CRISPR é a edição de DNA, é você mudar o código genético, né? Aprenderam lá os chineses que estavam fazendo, mas eu acho que eles eram bodes expiatórios. Na verdade, as intenções de muita gente boa da ciência em desenvolver o CRISPR é aumentar o tempo de vida, é corrigir problemas genéticos, é você saber que você vai ter um filho com problema e você poder corrigir para o seu filho não nascer com problema. O que isso teria de errado, né? Isso pode ser avanço genético. Eu acho que errado é o ser humano morrer cedo, errado é o ser humano adoecer, errado é o ser humano ter problemas. Então, se a nossa inteligência pudesse chegar ao ponto de realmente fazer uma edição genética e melhorar doenças, né, padrões genéticos, por que não? Só que aí a gente entra num debate ético, né? Porque existem
as forças malignas e os que estão buscando poder com tudo isso e que podem começar a editar gene e sabe-se lá o que vão fazer com a humanidade, né? Criar exércitos de seres muito inteligentes para acabar com os outros. A gente não sabe o que podem fazer. Mas tem uma geneticista que por acaso é brasileira e é Nobel, é maravilhosa, a doutora Lígia Pereira da Veiga, que eu acompanho e assisto muito. E ela conta coisas incríveis, né, para cura mesmo do ser humano, que vão prolongar a vida do ser humano com muita qualidade, com esse avanço da genética. Então, gente, tem os dois lados. E a gente não tem como fugir. São realidades que vão acontecer, essas coisas já estão acontecendo. A única forma é o autoconhecimento, é olhar para Deus, é olhar para dentro. E a forma mais eficaz que eu conheço de fazer isso. Eu sou uma estudiosa de espiritualidade há muitos anos. O meu livro de cabeceira é um livro de revelação de 2.097 páginas, chamado O Livro de Urântia, que conta toda a cosmologia desde o início do universo até hoje. É um livro difícil de ser estudado. Eu estudo há mais de 20 anos em grupo de estudo, porque é muito difícil uma leitura sozinha. Estudo muito o curso em milagres e estudo todo o Theta Healing e ensino Theta Healing. E o Theta Healing eu acho que é uma coisa que veio de Deus mesmo, porque são cursos iniciáticos, tá? Ali tem conteúdo de Merkabah, de tudo que eu estudei em conteúdos muito, muito eruditos, de uma forma simples para qualquer ser humano aprender. Eu acho que é uma técnica que veio num momento emergencial e eu acredito que o nosso Deus maravilhoso, o nosso Pai Criador, que tá sempre mandando amor pra gente, sempre torcendo por nós, nunca, nunca, nunca ressentindo a gente. Ele nos vê como bebês, como filhos, né? Eu acho que essas forças angélicas, elas vêm abrindo esses canais de conhecimento, como foi, por exemplo, o Theta Healing na minha vida, uma forma de colocar na prática todo esse conhecimento iniciático que eu tinha e que era tão erudito e tão difícil de passar para as pessoas. O Theta Healing permite que seja acessível para qualquer um que queira aprender e de uma forma muito rápida e muito prática. É espiritualidade na prática, é uma filosofia que justamente fala a mesma coisa que a gente está falando aqui esse tempo inteiro do metaverso. A sua mente constrói a realidade e existe uma chave para você mudar a percepção da realidade, que é curando a sua criança, curando os seus ancestrais, mudando o seu sistema de crenças. Então, por isso que eu coloquei o nome dessa live como Theta Healing e Metaverso. Aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque é uma reprogramação mental. E nós, dentro ou fora do metaverso, nós já nascemos programados, né? Então, é isso. Eu espero ter trazido clareza para vocês. Não sei se tem dúvidas aqui, comentários. Eu sei que eu me estendi bastante, né? E é isso. Vou fazer o possível para deixar aqui gravado. Como ativar o sensor da concentração e memória celebram? Não entendi, Rogério. Conseguimos evoluir e transcender através das nossas escolhas. Podemos escolher outras propostas que não essas sugeridas. Exatamente, exatamente. E assim, a mensagem final que eu quero deixar é a seguinte. O que está vindo de tecnologia, se vai chamar metaverso, se vai por aí, se vai pelo óculos, se vai pelo chip, se vai por outras formas, né? Tá chegando. De um jeito ou de outro, você sabe que tá aí. É só você olhar para o mundo, para a automatização das coisas, para como o mundo tá andando, né? Para como a tecnologia está desenvolvendo em ritmo exponencial. Gente, esse Elon Musk, deixa eu só te falar uma coisa, só para vocês entenderem o poder e a genialidade do cara. Ele tem várias empresas, né? Ele tem empresa de tecnologia limpa, de energia limpa, com placas solares. Ele é o fundador da PayPal, ele é o dono ele está fazendo esse chip Neuralink, ele é o dono da Tesla, de carros, né? De carros super inteligentes, robóticos. Ele é o homem mais milionário do mundo hoje, tá bom? E ele tem também essa SpaceX, que é esse projeto, essa fábrica aí que tá mandando nem sei como chama isso, as naves para Marte, né? Que ele quer colonizar Marte. Bom, excêntrico ou não, louco ou não, a SpaceX tem 20 anos
tá? Em 20 anos, ele mandou um foguete que sobe, desce reto, pousa de ré, em pezinho, sem cair, maravilhoso, tá? Ele fez o que a NASA demorou 60 anos para fazer. Então esse cara, a empresa dele tem 1/3 da idade da NASA e já tá muito na frente. Ele é um homem que hoje tem acho que 50 anos, é jovem, é uma super cabeça. Então, se ele tá fazendo essas coisas, não sei se é pro bem ou não pro mal, mas eu não duvidaria que isso tá muito próximo, tá? O nome dele, se você jogar, você vai ver muitas coisas, vai ver gente chamando de anticristo, vai ver gente simpatizante, ele é muito ativo no Twitter, ele é muito polêmico, cada vez que ele fala, ele aumenta ou ele diminui o valor das bitcoins, das moedas, das criptomoedas, mas é um cara, no mínimo, interessante de ser estudado, de ser visto. E o que eu quero falar é que isso tá chegando, já chegou, né? Não se assustem, abram os olhos para a verdadeira realidade. E se a gente vai ter que entrar no jogo, então, que seja para despertar os outros jogadores, né? É muito melhor você entrar no jogo, porque se essa for uma forma da gente também ganhar dinheiro, ganhar sustento, se todo o trabalho de todo mundo vai ser movido para lá, por exemplo, no começo quando eu fui pro virtual, né, pro online, todo mundo, não, mas os cursos presenciais são maravilhosos. Mas eu também vi muitas vantagens nos cursos online. Pessoas que não poderiam fazer pela distância podem, né? Eu também posso fazer de qualquer lugar que eu esteja no mundo. Às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô em Lisboa, eu tô fazendo. Então, não é uma resistência de brigar, é entender como você pode se inserir nisso que é inevitável de uma forma boa, levando luz. Se você estiver na luz, se você estiver no amor, se você estiver na sua retidão, na sua integridade, você vai viver maravilhosamente em qualquer metaverso. Nesse que está sendo criado, nesse que a gente já vive ou em qualquer lugar. Porque o reino dos céus não está aqui nem ali, Jesus já dizia, está dentro. E a morte é uma ilusão. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria deixar uma mensagem de calma e de tranquilidade e de despertar, né? Olhar para o que está acontecendo também sem ficar aí em alienação ou em negação, tá bom? Um grande beijo. Eu vejo vocês na próxima live. Fiquem com Deus e obrigada pela presença até tarde. Arro.